Bom dia, Tudo Guilherme. Boa bem. tarde, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tivemos Vamos que fazer esperar uma só mais um pouquinho. modificação. Tivemos que fazer uma modificação em cima da hora. Acho que o link acabou indo o link errado pro pessoal. Senão ficava todo mundo entrava como palestrante, aí fica ruim na questão de áudio. É, Mas se o o pessoal meu tá, estava tá dando uma ouvindo mensagem. bem, E aí, Breno, tudo bem? tudo certo, tudo certo. Estão escutando bem aí também? Bem, também tudo ótimo, cara. Eu estou ouvindo bem Maravilha. também. Vamos esperar mais uns 5 minutos, ou alguns minutinhos só, Guilherme, porque a gente é mais de 300 inscritos, tem 90 na sala, ó, o pessoal entrando. Que a hora que eu entrei também ficou girando lá um tempão, esse negócio de Zoom. Tá virando o nosso dia a dia, mas ele nem sempre funciona tão rápido, né? Você tá bem? Tô bem, e vocês? Também. Se adaptando a esse novo modelo aí, né? De vida. Também. Vocês estão gostando? Estão sentindo que é por ali o caminho? Eu acho assim, falando por mim, o primeiro choque já foi, né? E sem dúvida, eu tô gostando. Até tava falando hoje, a gente teve uma reunião com o time lá, eu tô gostando, né? Tenho medo de acostumar demais isso aí, né? Porque a gente está com uma qualidade de vida melhor, né? Tudo bem que Tá, não total. tendo contato físico com as pessoas, isso tá fazendo muita falta. Mas a gente produz Não, muito isso. e trabalha até mais, parece. É isso mesmo. Não, assim, é que a quarentena, que a forma como a gente trabalha hoje em dia não é normal, né? Porque a gente não pode nem dar uma corrida na rua, né? Então a gente fica enclausurado em casa. Mas eu não tenho dúvida que eu tenho pouca dúvida disso, assim, falando até como XP, como a matriz ali, né? É, pô, a gente vai ter uma economia de espaço físico brutal, porque assim, normal imaginar que as pessoas da média vão trabalhar 2 dias de casa, né? Na média. Isso é 40% menos espaço físico e, e no final não é só economia, é eficiência mesmo, porque as pessoas ficam mais concentradas, né? Hoje eu já fiz 2 reuniões no Brasil, fiz uma reunião fora do Brasil, o que antigamente demorava a semana inteira, né? Você vai para o É. Centro-Oeste, faz uma reunião lá com o pessoal, depois passa no Nordeste, eu estou com vocês agora em São Paulo, né? E depois já passei em Boston antes, então realmente, né? Tá se É mais multiplicando, né? está se multiplicando, né? Tudo começa na hora, termina na hora, né? As pessoas são mais organizadas, são mais precisas. Então, assim, acho que a gente vai ter uma mudança importante nessa direção. Pouca dúvida disso. Você vai conseguir trabalhar numa cidade, aliás, você vai conseguir trabalhar numa empresa que tem base na capital, mas quem sabe você mora no interior, né? Com mais qualidade de vida e com custos menores e tal. Acho que isso vai ser cada vez mais forte. É isso, é um novo mundo, né? Isso aí. Breno, você que está no comando, você acha, ô alemão, bem-vindo. Ricardo conseguiu entrar? Consegui, Conseguiu. finalmente. E aí, bom dia, pessoal. Ah, Fala, sim, Ricardo. beleza. Tudo bem? Tudo bem? Bom, Vamos começar, vamos prestigiar quem foi pontual, né? Já que acabamos de elogiar que tudo começa na hora, né? Até a gente não tomar muito tempo do Guilherme, né? Então, Não, que gente isso. começando. em Tô à nome da vontade. WFlow, agradecer muito a presença do Guilherme aqui com a gente. Sabemos que a sua agenda é hiper concorrida e você disponibilizar um pouco de tempo para estar com a gente é muito legal. Estamos aqui, provavelmente, todo o time da WFlow e a gente convidou bastante clientes também para estar batendo esse papo contigo. Mas para ouvir você, né? Porque nós estamos nesse momento novo, diferente, desafiante, e é sempre bom a gente ouvir várias pessoas. Você é um empreendedor de sucesso, uma pessoa que está tocando a empresa a qual nós somos parceiros. Então é legal você também passar um pouco do que você está vendo disso tudo para todo mundo. Nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje, tá? Não vai ser nada muito profundo, mas acaba sendo, né? Então, obrigado, te passo a bola, Guilherme. Bom, sempre uma honra conversar com vocês. Sou fã da WFlow. Espero ajudá-los, né? Bom, começar falando um pouco do cenário, né? Eu vou falar um pouco do cenário macro e se você achar que é pertinente, a gente fala um pouco mais sobre o XP depois, né? Tá bom?
sim, essa crise foi um meteoro, né? Obviamente que ninguém esperava, mas ao mesmo tempo é sempre bom a gente ter calma aí que travou aqui. Alô? Estamos te ouvindo bem, pode tocar. Tá ouvindo bem? Deu uma travadinha aqui para mim. Não, estamos ouvindo bem. não... Desculpa. Bom, vamos lá. Então sempre que a gente começa, sempre que a gente entra em alguma crise, a gente sempre acha que essa crise é a pior de todas, né? E nessa não é diferente, né? E eu sempre digo que as crises elas são muito semelhantes entre si, né? Porque todas elas terminam e passam. E a gente teve o caso da China, que a confusão começou lá e se passaram já 4 meses e meio e a economia chinesa já voltou quase que toda. É verdade que o Brasil não é China, a gente é um lugar muito mais pobre do que eles. Não é mais pobre, a gente é um país menos organizado do que eles. Mas é a prova de que fazer o lockdown, controlar a epidemia, investir no sistema de saúde, são coisas que são bastante efetivas a longo prazo, né? A médio prazo. Então, assim, difícil acreditar que essa fórmula também não vai funcionar no Brasil. E, obviamente, que a gente vai ter meses difíceis, a gente vai ter um ano difícil, né? O segundo trimestre especial vai ser um ano mais complicado. E a grande questão é quantas empresas e quantas pessoas vão ficar no caminho, né? E é por isso que o governo acabou tomando medidas extremas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A gente está tendo a maior expansão monetária da história da humanidade. Então, a gente vai ter os juros no mundo na faixa de 0 a 1%. E estímulos fiscais, também nunca vistos antes da história. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, o Banco Central e o Tesouro foram extremamente rápidos, vieram com medidas bastante efetivas. A gente tem um desafio que é fazer com que isso chegue na ponta, mas os valores anunciados foram muito importantes. E de novo, o que é a intenção? Essa crise tem começo, meio e fim, né? Em algum momento, a epidemia vai ficar controlada porque vai surgir remédio, porque vai ter vacina, porque as pessoas vão se adaptar. Então, eu acredito que a economia vai voltar muito antes do que a gente tenha vacina ou remédio. E, de novo, a gente se adapta, né? A gente encontra maneiras de conseguir conviver com o vírus, usando máscara, levando álcool gel na bolsa, sendo menos afetuoso. E com isso as coisas começam a voltar aos pouquinhos. E aí, com isso, o governo faz esses estímulos de forma que esse vale seja o menor possível, né? E que menos pessoas, de fato, fiquem, né? Se o cabeleireiro que fica em frente à nossa casa fechar, obviamente que quando a epidemia estiver controlada, aquele empreendedor não vai voltar a empreender no dia seguinte. Então, esse é o desafio que eu estou falando, né? Se pouca gente ficar no caminho, a economia consegue voltar mais rápido, né? Eu estou confiante que a gente, no mais tardar, na segunda quinzena de maio, já começa a voltar. Eu acho que esse cenário é um cenário bastante razoável. Não é o Brasil inteiro que já começa a voltar, mas algumas capitais já sim. Obviamente que essa volta é uma volta seletiva, a gente não volta 200 por hora, a gente volta liberando alguns segmentos mais essenciais da economia. E a cada semana ou a cada 2 semanas, dependendo do controle de como as coisas estiverem, a gente vai soltando um pouco mais, né? Então, esse é o cenário que eu imagino que vai acontecer. Eu diria que o terceiro trimestre deve ser um trimestre um pouco mais normal, e o quarto trimestre a gente volta já a um cenário mais normal. Eu estou bem confiante em relação aos remédios que estão sendo estudados, né? Eu tenho feito algumas reuniões com algumas clínicas e com a indústria de remédios como um todo, mundo afora, e eu acho que a gente está mais próximo do que muita gente imagina de encontrar algum remédio que seja muito eficiente. Não vai existir uma bala de prata, né? Não tem um remédio que cura no curto prazo, mas ter um remédio eficiente é algo que eu diria que está bem, bem próximo. E eu também acho que a vacina está próxima, tá? Eu acho que a vacina está mais... Assim, anteriormente, eu tinha a crença que a vacina ia demorar entre um ano e 1 ano e meio, e hoje em dia eu já acho que a gente vai ter uma vacina de forma bem razoável no meados do próximo semestre.
Então, isso tudo já começa a mostrar que tem sim uma luz no fim do túnel muito clara, mas que, de fato, a gente vai ter que conviver com o vírus no curto prazo, né? Mas a gente subestima a capacidade do ser humano em conseguir se adaptar, né? A gente é muito adaptável e, se tem um desafio, a gente consegue encontrar uma solução para que a gente consiga, né, atravessar esse caminho. Então, do ponto de vista macro e de economia real, é esse o cenário que eu vejo. Do ponto de vista de preço, né, como eu comentei anteriormente, a gente tem estímulos fiscais e monetários nunca vistos antes na história. E quando a gente pensa em Brasil, diferentemente de outras crises que a gente teve, talvez a mais recente de todas tenha sido 2015, né, a crise da Dilma, quando houve o impeachment, os juros no Brasil está na mínima histórica, né? Então, em 2015, nossos juros já eram na faixa de 13%, 14% ao ano, e todas as crises anteriores também, né? Então, nessa crise, a gente tem um estímulo monetário onde é provável que os juros até o final do ano cheguem a 2% ao ano. Então, a liquidez no sistema vai ficar muito alta. Então, a capacidade do dinheiro voltar a assumir risco e a comprar ativos e fazer com que os preços voltem, talvez não em V, assim, não a derivada que tenha caído, que caiu muito rápido, talvez não volte nessa proporção, mas talvez volte muito próximo a isso, porque a gente tem estímulos monetários nunca vistos antes na história do Brasil. Então, eu sou confiante que os preços voltam rápidos, talvez não tão rápido quanto a queda foi, e que, de novo, e que a sociedade como um todo vai sair dessa mais fortalecida do que entrou, porque essa é a história da humanidade, né? Todas as crises fizeram a gente evoluir, e mesmo a pior delas, né? A gente quando vai lá para trás e vê a Segunda Guerra Mundial, vê outras guerras e etc., a gente viu que, nesse momento, o ser humano conseguiu inventar coisas extraordinárias, e a gente fazer essa live aqui já é uma inovação, né? Enfim, essa é a tendência que eu acredito que vai acontecer. Eu tô mais otimista, do que a média, tá? Normalmente as crises são mais rápidas do que a maioria das pessoas imaginam. A gente ouviu alguns assets também, Guilherme, e o pessoal adora letras, né? Então, eu não vou citar nomes aqui para a gente não ficar expondo ninguém, mas teve asset que falou que a volta vai ser como um V, né? Quer dizer, caiu, bateu e vai voltar. Tem outros que acham que vai ser como um U, quer dizer, ele ainda demora um pouquinho, mas que volta. Mas o fato é que todos que nós conversamos falam que vai voltar, né? Então, acho que esse tipo de visão que é legal, porque, como você falou, quando a gente está no problema, quando a gente está na crise, a gente fica vivendo o problema. Mas todo problema tem uma solução. Sempre o tempo leva a alguma coisa, né? Ao final, que a gente espera que seja feliz, que ou o mundo acaba ou a gente vai continuar, né? Eu sou dessa opção B aí. Então, como você está vendo mas isso? É que, Paulinho, aqui no final, Paulinho, todo mundo, o ser humano por natureza é pessimista, né? O nosso instinto de sobrevivência é assim, né? Assim, a gente há 50, 100 mil anos atrás morava na floresta, você escutava um barulho, por mais que fosse um esquilo, você achava que era um leão e você ia correndo, né? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, a gente sempre imagina o pior e projeta o pior, né? Então, a gente pega os piores dias ali e acha que aquilo vai continuar a longo prazo. Então, nunca existiu na história da humanidade uma crise que não fosse superada, né? Obviamente, quando você entra na crise, você sempre acha que aquilo lá é interminável, né? Porque é sempre um dia depois do outro. Mas passa, e o importante é que você tenha essa consciência e que você consiga atravessar esse momento de forma construtiva, né? Sem ficar imaginando o pior o tempo inteiro, né? Como empreendedor, eu sempre acho que na crise é onde aparecem as principais oportunidades, né? Então, se você mantém a cabeça aberta, se você mantém uma comunicação fluida com o time, se você é uma pessoa muito lógica, você vai ver que nesse momento você consegue se aproximar do cliente, né? Pô, tem uma frase que eu escutei esses dias, que era uma frase de um fundo americano comentando que quando você tem a pista seca, a pista de corrida seca, dificilmente você vai ultrapassar 15 carros em uma volta. Mas quando você tem a pista chovendo, você consegue ultrapassar 15 carros em uma volta, né? E que essa frase seria do Senna. Então, é mais ou menos isso. Assim, tem uma oportunidade, a crise deixa muita gente confusa, a maior parte das pessoas ficam negativas,
e aí, como é que você, como empreendedor, consegue tirar proveito disso e consegue deixar a sua empresa ainda melhor? Então, essas são as provocações que eu sempre fiz com o meu time e talvez eu que já tenha trilhado todos os estágios de empreendedorismo que existem, né? Eu comecei como microempreendedor lá 20 anos atrás e fui crescendo até chegar até o estágio atual. Eu diria que se você tem a cabeça correta e você faz a coisa certa, né? Você consegue sim atravessar toda a crise crescendo, né? Tem uma metáfora que eu uso com frequência, que é a metáfora do carro, né? Se você enguiçar o seu carro numa estrada e começar a pedir ajuda, dificilmente alguém vai parar. Mas se você começar a empurrar o seu carro na estrada, você vai ver que muita gente espontaneamente vai estacionar o carro do lado e vai começar a empurrar o carro junto com você. O que é isso na prática? Se você se ajuda, se você faz a coisa certa, se você se aproxima do seu cliente, seja da forma como for, ele vai te ajudar. E então, se você emana energias positivas e faz o correto, as coisas vão, de um jeito ou de outro, elas vão convergir na direção certa. Então, é um pouco assim que eu penso. Legal. Alguém quer comentar aí? Guilherme, Ricardo? Tempo atrás, recentemente, sei lá, anos atrás, a gente estava falando, né? Nós batemos um papo sobre revisão de metas, né? E nessa linha você falou que ia propor para o pessoal da tua equipe revisar as metas para cima, né? Como que foi isso daí? Então, quando começou a crise, né? A gente acabou tendo... No começo eu achei que era o maior azar de todos, né? A gente teve o segundo caso de coronavírus no Brasil. Mas no final acabou sendo a maior sorte de todas, né? Porque obrigou a gente a agir muito rápido, né? Ia colocar a maior parte da empresa em casa em poucos dias. E aí, logo depois, né, você leva um baque, né? Porque você não está acostumado a trabalhar de casa, sem ter contato com as pessoas e tal. E aí, de cara, né? Guilherme, a gente vai conversar sobre as metas, o que você está pensando em relação a isso. E o normal, o que seria? Seria você baixar as metas, né? Você mudou o seu modus operandi, né? Você está num formato onde ninguém nunca tinha trabalhado antes. E eu falei, gente, olha, se é para mudar a meta, é para subir a meta. Porque o nosso cliente, mais do que nunca, ele está em casa. Ele não está trabalhando. Aliás, ele está trabalhando mais diferente. Ele quer saber mais sobre a crise. Então, mais do que nunca, a gente é uma empresa que é privilegiada. A gente consegue trabalhar de casa. A gente não tem uma loja que tem que estar aberta. Então, a gente vai ser mais eficiente, a gente vai gastar menos despesa, a gente vai ter menos custo fixo, menos custo variável, e a gente consegue se aproximar do cliente como nunca, né? Diferentemente do formato anterior, né? A compreensão anterior era que você tinha que fazer eventos, você tinha que viajar Brasil afora, você tinha que ter o coffee break, e a gente viu que não é verdade, né? Era simplesmente uma convenção isso, e que a convenção foi quebrada. E que mais do que nunca a gente está mais próximo do cliente do que a gente esteve em toda a história da XP. Então não teria por que cortar a meta, e sim, se fosse mexer na meta, a gente teria que subi-la. Mas a gente acabou mantendo. Então a gente está atingindo. Eu sou bem confiante que a gente vai atingir as metas que a gente imaginou no começo do ano. E a empresa está super bem. Me arrisco a dizer que a empresa hoje está melhor do que ela estava anteriormente. Está mais organizada, as pessoas estão mais eficientes. E assim, eu não tenho dúvida que esse modus operandi nosso é um modus operandi que vai ser uma tendência a partir de agora. Eu acho que, o Paulinho, até uma coisa que a gente estava conversando. Guilherme, ano passado, quando a gente fez o evento W Investor aqui em São José, e que você prestigiou no nosso evento, a gente falou, você comentou um ponto muito interessante dentro do crescimento da XP, que foi a evolução em momentos de crise. Então, a gente fala muito da questão de inovar, buscar solução e tirar um proveito, né, do ponto de vista empreendedor de uma crise como essa. Olhando para a atual crise, o que a gente pode esperar, talvez, da XP para os próximos anos? Vamos lá, 2020, 2021, o que a gente já consegue ver como resultado dessa crise? Breno, a gente tem
a cultura do brasileiro nunca foi uma cultura de investimentos, né? O brasileiro sempre foi rentista, né? Sempre foi aquele investidor que em função do cenário macroeconômico que circulou o Brasil desde o Plano Real, né? Com juros maiores de 13% ao ano na média, ninguém nunca aprendeu a assumir risco, ninguém aprendeu a diversificar, a pensar em longo prazo, porque não era necessário, né? Bastava você comprar um título público do governo federal, comprar um CDB de um grande banco ou uma LCI, e você tinha o melhor dos mundos, né? Você tinha alto retorno, alta liquidez e baixo risco, né? Então, quando a gente analisa a concentração bancária que existe no Brasil, que é brutal, que é mais de 90%, e a forma como as pessoas investem e o cenário macroeconômico que se construiu, né, a partir de agora, né, quer dizer, a gente já vinha tendo juros cada vez mais baixos no Brasil porque as contas públicas vinham sendo colocadas no trilho e, simultaneamente, a combinação de empreendedorismo com tecnologia vinha gerando deflação. Então, se você tem deflação de preços, que é a ausência de inflação, você tem cada vez mais juros baixos, né? Então, isso já vinha obrigando as pessoas cada vez mais a mudar seu comportamento. Então, as pessoas vão ser cada vez menos da renda fixa e vão ter que cada vez mais aprender a pensar a longo prazo, a diversificar, conhecer um pouco mais sobre ações, sobre fundos de risco, o que é assim no mundo inteiro, né? Não é à toa que quando a gente pega Estados Unidos, a gente vê por que 50% dos americanos investem em ações, porque lá tem uma cultura de juros baixos por muitos e muitos anos. Então, quando eu penso em o que vai mudar a nossa vida nos próximos anos, eu digo, olha, a gente só está começando a fazer aquele mais do mesmo, né? É o trabalho de cada vez mais levar a educação financeira às pessoas, de cada vez mais assessorá-las, porque ninguém nunca na história do Brasil viu esse ambiente atual, né? Que é um ambiente onde, né, quem talvez tivesse R$1 milhão há 3 anos atrás, tinha uma renda sem risco de mais ou menos R$130 mil por ano. Essa renda, talvez no final desse ano, chegue a R$20 mil. Então, a sua renda caiu 80%, né? Ou seja, você vai ter que ter uma mudança de comportamento. E o papel nosso, da XP, da WFlow, é como é que a gente consegue ajudar essas pessoas a trafegarem nesse ambiente que elas nunca viram antes na história. Mas é esse ambiente que empodera a sociedade. Porque o ambiente anterior, ninguém pensava em empreender ou a tomar risco, e por conta disso, todo o crescimento econômico do país dependia do governo. Por quê? Porque com tamanho custo de oportunidade adverso, quem é que vai empreender? Quem é que vai montar uma padaria na esquina? Quem é que vai ser o empresário que vai querer tomar dinheiro emprestado e comprar o concorrente, ampliar sua planta industrial? Então, no cenário anterior, onde a gente não tinha uma administração competente das contas públicas, só quem puxava o crescimento do PIB era o governo. Agora inverte. Agora nós ficamos empoderados, né? A sociedade agora vai mexer na poupança dela e vai ter que assumir riscos. Por quê? Porque o custo de oportunidade está lá embaixo. Então, isso muda não só a forma como as pessoas investem, mas muda a forma como a sociedade se organiza. E por isso que eu sou super otimista com o Brasil a médio e longo prazo. Acho que pode falar, Paulinho, pode falar. É que só ia complementar que, com relação a isso daí, a gente também fala muito da questão da pessoa jurídica, né? O Rubens, o nosso sócio, acabou de mandar uma pergunta aí no Q&A, e acho que é um desafio também agora a gente aproximar dessas empresas que também vão ter todo esse desafio na questão de investimento, alocação de caixa, e no médio e longo prazo para uma recuperação junto ao XP Empresas, né? Não, sem dúvida, assim, quando a gente fala em mudar a forma como investe, não é só a pessoa física, é a pessoa jurídica, né? Todo mundo, quer dizer, normalmente a pessoa jurídica, ela aplica o seu caixa de forma mais conservadora, né? Ela sabe que parte do seu caixa é o ativo circulante dela e portanto, assumir riscos maiores acaba sendo algo mais improvável, né? Mas, sem dúvida nenhuma, todo mundo vai ter que ter muito mais consciência sobre dinheiro, e coisa que até então não se tinha no Brasil. Então, acho que essa mudança é uma mudança estrutural, tanto do ponto de vista de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Mas acho legal e do ponto de vista de pessoa jurídica.
E do ponto de vista de pessoa jurídica, cada vez mais a competição no crédito, assim, imaginem que tomar crédito com juros a 13%, com CDI a 13%, é uma coisa. Tomar crédito com CDI a 2%, a gente sempre viu que o americano lá não fazia conta de quanto custava aquele bem, né? Mas quanto custava a prestação daquele bem. No Brasil, a lógica nunca foi essa, porque os juros sempre foram muito altos, né? Então, olha a mudança de comportamento que afeta a nossa economia se a gente começar a ter alavancagem na economia, né? Se o empreendedor, se o empresário por começar a acreditar que o crédito inteligente pode alavancar o seu negócio, né? Então, essa mudança de comportamento eu também acho muito impactante na vida das empresas e na economia como um todo. O gancho que eu queria fazer, acho que você tocou num ponto muito interessante, porque alguns assessores, como alguns clientes, se questionam, poxa, como é que eu fui pego de surpresa nessa crise? Mas, assim, pelo que você está falando do cenário atual e do cenário que era 4 meses atrás, tudo indicava o quê? Juros caindo, vamos investir em empresa, quer dizer, essa é uma mudada que teve de ser que é difícil você reverter. Já houve essa mudança, né? O nosso Ministério da Economia ele quer que o país seja um país de produtores, não de rentistas, né? Então já começava a haver uma procura de ativos de risco e talvez menos renda fixa, porque o juros estava muito baixo. E, de repente, pum, vem esse vírus que bate no planeta como um meteoro, né? Ele espalhou problemas para todos os danos, apresentou dano para tudo que é lado, né? Teve perda de renda fixa, perda de renda variável, e as pessoas começam a se questionar, poxa, fiz errado, será que é hora de eu sair, voltar para a renda fixa, será que é hora de me proteger? A gente tenta, né, no discurso, falar, gente, calma, se o perfil de investidor está bem definido, não se mexe muito, né? Não, ao contrário, vê que oportunidades que isso está te trazendo, né? Então, assim, eu acho legal só levantar esse ponto que não é o coronavírus que está mudando isso, isso é uma mudança de trajetória econômica que já vinha acontecendo. O vírus ele só deu uma enfatizada em alguns temas. Que uma vez você ter comentado sobre aquele investidor que talvez tenha ficado um pouco mais agressivo no seu portfólio, assumindo um pouco mais de riscos, e aí vê eventualmente que no meio da crise a carteira dele cai 50%, né? A parte de risco cai 50%. Então, assim, nessas horas, é o que você muito bem comentou. Assim, se você sabe que você não vai usar esse dinheiro no curto prazo, é uma oportunidade para que você não só mantenha, mas que eventualmente compre um pouco mais. Foi o que eu fiz com a minha carteira individual, né? Eu sou um grande investidor de fundos de ações. Eu tenho a crença de que não existe investimento melhor a longo prazo do que comprar boas companhias. A história te prova isso, né? E quando acontecem as crises, de novo, muita gente acha que o mundo vai acabar, né? que o capitalismo ele vai ser interrompido, que as pessoas não vão voltar a consumir, e etc. Mas nada disso nunca se concretizou. Todas as crises passam e esses momentos sempre se mostraram boas oportunidades para que você comprasse aquela empresa que você gosta ou aquele fundo que você também gosta a preços atraentes, né? Porque mais cedo ou mais tarde os preços vão voltar e a vida vai voltar ao normal. Então, o importante é, de fato, você ter a consciência de que se você tem um perfil um pouco mais agressivo, você não pode contar com esse dinheiro que você colocou em risco para trocar de casa no que vem, para marcar uma viagem. Não é para isso, né? É o dinheiro que você sabe que você não vai mexer, né? Então, dentro dessa visão, eu tenho certeza que não é hora de vender e sim de começar a comprar um pouco mais. É sempre difícil você definir o fundo do poço, né? Ninguém tem bola de cristal e sabe se o preço vai cair um pouco mais ou um pouco menos. Mas sempre que cai abruptamente você começa a comprar e quando você menos esperar, os preços já voltaram. Na verdade, o pessoal tem que ir no shopping na liquidação, não no Natal, né? Mas, enfim. Por aí. Breno, quer comentar alguma coisa? Ricardo? Bom, acho que... Não, se quiser pode puxar outra pergunta aí, Paulinho. Não, vai lá. Vamos na boa. Não, indo nessa linha de até mesmo da questão de tomada de risco e cenário,
A gente falou muito da questão do comportamento do empresário, que naturalmente mudou, né? A gente fala muito dessa oportunidade de alavancar a empresa a um juro mais baixo, que você comentou. Nessa linha, o que a gente tem hoje acho que valeria a pena a gente respaldar como crescimento e oportunidade para a estruturação, que a XP, de maneira geral, conseguiria ali trazer para o empresário como boa dica, boa prática, ou até mesmo recomendação para a estruturação da empresa? Breno, assim, depende do estágio do empreendedor, né? Mas dando talvez uma dica pro empreendedor médio, né? Aliás, depende muito da capacidade de caixa que a empresa tem, né? Se você é um empreendedor que tem pouco oxigênio, que tem pouco caixa, obviamente que você vai ter que ser mais radical nas medidas, né? Você vai ter que cortar custos com muito mais intensidade, você vai ter que demitir pessoas, né? Acaba sendo inevitável isso. Se você não faz isso, você pode ter que demitir todo mundo se você quebrar, né? Então, se acaba sendo mais curto prazista, né? Você vai interromper aqueles projetos que são mais de longo prazo e focar mais nos de curto prazo. Então eu diria que essas medidas são aquelas medidas que, se você tem um pouco mais caixa ou um pouco menos caixa, você é um pouco mais intenso nisso ou não, né? A gente, por ter bastante caixa, a gente não interrompeu nada nosso, tudo que inclusive é de longo prazo, a gente segue investido e segue fazendo, mas a situação de caixa da empresa é diferente daquela que era 10, 15 anos atrás, né? Mas o que eu diria que são regras, são conceitos que eu aprendi na minha vida empreendedora, que ajudam a todos os empreendedores. Na crise, é super importante que você esteja próximo do seu cliente. Não tem nenhuma empresa que não diga que não quer construir uma relação de longo prazo com o seu cliente, seja ele quem for. Mas é normal que na crise você fique mais distante do seu cliente, porque você quer ficar um pouco mais na trincheira, né? Você fica um pouco mais negativo na média. Então, nessas horas eu diria que é o contrário, né? É a hora que, se você pode, você tem que investir mais em marketing. Os espaços comerciais ficam sempre mais baratos porque o seu concorrente vai parar de anunciar. É o momento onde você tem que ligar mais para o seu cliente e tentar oferecer um produto mais bacana e tentar entender o que ele precisa mais. Porque construir uma relação de longo prazo é ficar próximo nos bons momentos, né? Quando tudo é favorável, e nos maus momentos, né? Que aí sim você consegue se mostrar uma empresa realmente alinhada com ele a longo prazo, né? As pessoas querem isso, né? Elas esperam isso, mas é mais difícil você fazer isso na crise, né? E se você é um empreendedor pequeno, médio, que tem pouco caixa, eu diria que quem vai ser o seu maior financiador não é o banco, tá? Apesar de estarem sendo estabelecidas linhas de crédito que vão ajudar esse empreendedor. Mas se você está próximo do seu cliente, eu tenho certeza que, por mais que você não seja tão digital ou dependência de presença física, se você está próximo do seu cliente, o teu cliente vai te financiar, né? Então, você pode inventar o seu voucher, você pode vender antecipadamente. Então, esse financiamento, eu diria que é o mais barato e o mais eficiente de todos, né? E, por fim, assim, se você manter uma comunicação transparente com o seu time e você consegue colocar o seu time na mesma página que você, o seu time consegue ser capaz, junto com você, a te trazer soluções que te permitam atravessar isso de forma criativa. A gente é um povo muito criativo, mas desde que estimulado corretamente, né? Então eu diria que esse mix de dicas são coisas que eu sempre coloquei em prática e sempre deram muito certo. Acho que uma coisa que a gente tem muito dentro do investidor, tanto a pessoa física quanto da jurídica, a gente fala muito da questão de finança comportamental, né? Então, olhar, por exemplo, o que aconteceu em 2008 e, enfim, em algumas outras crises, e tentar tirar um padrão para, entre aspas, acertar ali a mosca branca para a próxima crise, né? Então, a gente fala agora em 2020, a gente teve muito questionamento de cliente, de maneira geral, né?
falando, poxa, que ação que eu compro? Vou comprar a companhia aérea que valorizou tantos por cento. A gente trouxe várias lives para a gente trazer o assunto de renda variável, mas de maneira geral a gente costuma sempre estar próximo do cliente e mostrar a importância da diversificação. Queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente, acho que um pouco de boas práticas que você como investidor e também pessoa física teve ao longo dos anos, né? Além de investir em boas companhias, né? na própria XP, mas o que você vê como regra importante agora de estar próximo do assessor e fazer boas escolhas olhando um médio e longo prazo? Olha, quando você faz uma análise micro de empresas, né, eu sempre gosto de olhar menos o setor e mais a empresa em si. Então, eu gosto mais de ir no micro do que no macro, né? Porque às vezes você pode ter um setor que não é tão bom, mas você pode ter uma empresa ali dentro que é muito boa. E o que eu tento entender sempre é o quão alinhado as pessoas que fazem parte daquela empresa são. Então, eu dou muito valor a que naquela empresa tem uma partnership e tem uma cultura de dono ali dentro. E o quão obstinado aquele time é e o quão rápido ele aprende. Então, são basicamente essas as coisas que eu tento entender quando eu faço uma análise micro. Mas eu prefiro, eu acho mais, assim, combina mais com o meu perfil investir através de fundos de investimento. Eu prefiro investir através de fundos porque eu acho mais prático ter um gestor por trás ali que consegue definir o melhor momento de entrar e de vender as empresas, né? E a própria história mostra isso, né? Quando a gente pega aqui no Brasil o IQT, que é o índice quantum ativo, né? Que é um índice que existe desde 96 no Brasil, ele subiu em 24 anos, ele subiu 6.000%. Ou seja, a média dos fundos de ações ativos no Brasil subiu 60 vezes. Ou seja, você que botou R$1 milhão, em 24 anos você tem 60 bilhões de reais, contra o CDI que subiu 20 vezes e o Ibovespa que subiu 15 vezes, né? Então, eu acho mais fácil, eu acho menos trabalhoso e talvez mais, aliás, até pode ser menos rentável, mas é mais garantido, porque quando você compra uma empresa, de novo, você tem que estar sempre gerenciando ali, e por mais que tenha um assessor por trás que faz um trabalho sempre muito bem feito, é mais fácil você ter um fundo, porque você sabe que sempre vai ter esse balanceamento natural, né? Porque o gestor está alinhado com você, ele é sócio da asset e enfim, é um pouco o meu perfil. Mas, de novo, quando eu tenho que entrar numa empresa, a análise que eu faço é menos macro, é mais a capacidade dela conseguir ter as pessoas de fato alinhado com a empresa a longo prazo e quanto o time é obstinado e de fato aprende rápido. Paulo, Ricardo, querem fazer alguma mas tem pergunta? mas tem muita empresa hoje no Brasil muito barata, tá? Muito. Quando a gente pega um caso que eu vi esses dias agora, né? Banco do Brasil, né? Apesar de eu não ser fã de empresas públicas, né? O dividend yield do Banco do Brasil está mais ou menos 8% ao ano, né? Caramba! Então, com CDI talvez de 2% no final do ano, se você comprar Banco do Brasil, você vai ganhar 8% isento de imposto de renda ao ano. Então, me parece que o preço esteja barato, né? Assim, ou seja, mesmo que a ação dobre, você vai ter um yield de 4% ao ano, né? Então, tem oportunidades que estão bastante claras, né? Não que não possa ficar mais barato, né? Mas, de novo, se você tem visão de longo prazo e você não vai mexer, eu não tenho dúvida que você consegue já comprar empresas atraentes como o Banco do Brasil, né? Mesmo que não seja uma empresa extremamente bem gerida, né? Ela não está naquele hall de empresas que o time está alinhado a longo prazo e etc. Mas, ao mesmo tempo, o preço está incrivelmente atrativo, né? Guilherme, só para a gente também não se esticar muito, eu vou fazer só mais duas colocações. Uma é meio chata, a outra é legal. Vou começar com a chata. Primeiro, assim, acho que o mundo inteiro está brigando com dois itens que a gente não consegue controlar. Um é a pandemia e o outro é a retomada da economia. Quer dizer, acho que muito preço está especulativo que ninguém sabe exatamente como é que medir essa retomada. E a gente acha que no Brasil a gente tem um terceiro problema,
que é esse cenário político bem conturbado, que aí num momento bem ruim as pessoas, sei lá, não vou botar minha opinião aqui, nós temos um momento bem conturbado. Você acha que isso é um complicador a mais para o brasileiro? O que você acha que isso pode trazer também de desgaste na nossa economia no curto e médio prazo? Olha, eu não me lembro no Brasil quando o cenário político não foi conturbado. Se alguém se lembrar algum momento aí da história nossa quando não foi conturbado, na verdade o sistema brasileiro ele é conturbado por essência, né? Você tem um Congresso com 512 deputados, com os senadores, você tem que fazer as coalizões enfim, assim, é o que é. Sempre foi assim, né? Não que talvez agora não esteja um pouco mais, mas sempre foi mais ou menos assim, né? Eu diria que a economia está blindada, por tudo que eu vejo, assim, a economia está na direção correta, o país está na direção certa. Obviamente que o governo, que quando a gente analisa um governo, sempre tem coisas boas e tem coisas ruins. É verdade que a comunicação do governo poderia ser muito melhor, a coordenação dele ser muito melhor, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que também funcionam muito bem, né? A gente tem um time econômico muito competente, a gente tem uma visão econômica liberal sendo aplicada na economia, então tem coisas boas. Eu acho que se a coordenação política, esse noise que acontece, eu acho que ele é menos importante se ele não atrapalhar as reformas e o bom andamento da economia. Eu não acho que a gente está nesse estágio ainda. Eu acho que a gente tem um noise natural do regime que a gente adotou lá atrás, né? Então, eu sou menos atento a esse noticiário do dia a dia, que é o Moro que briga com o Bolsonaro, o Mandetta que sai, o Maia que não fala com o Bolsonaro. Eu acho que isso afeta muito menos do que as pessoas imaginam. O que não pode é começar a afetar as reformas, afetar o bom andamento da economia, né? Então, eu vejo mais dessa forma. Eu sou um pouco mais cético com a forma como a imprensa divulga essas coisas. Eu acho que a imprensa tá mais voltada a talvez vender notícia do que talvez te orientar a ver aquelas coisas que são mais importantes no curto médio prazo. Legal. E aí, não sei se o Ricardo e o Breno tem, mas o último que eu queria tomar, até para não tomar muito teu tempo, é que, assim, acho que nesse momento a gente observa também pessoas fazendo diferença. Então, assim, primeiro, assim, você já tocou no assunto lá atrás, quanto à saúde financeira da XP nesse momento. E eu queria primeiro parabenizar por todo esse trabalho de doação social que vocês estão fazendo. Eu não sei exato a cifra que vocês já colocaram para ajudar. Nós também, via WFlow, via nosso cliente W Exclusive, também estamos colaborando, porque tem gente menos favorecida passando esse problema com muito mais desafio, né? Então, eu queria parabenizar a XP aí por todo o trabalho que vocês fizeram, que você falasse um pouco disso, da saúde da empresa, desse ponto que vocês estão fazendo de ajuda aos outros, e, enfim, e que a vida vai continuar e que nós temos uma luz enorme, um oceano azul, como eu vejo. Eu diria que até voltando a um estágio anterior, assim, eu aprendi nesses anos que se você adota na sua empresa o capitalismo consciente, você torna a sua empresa ainda melhor, né? Ainda mais lucrativa, né? Ainda mais consistente a longo prazo. O que é isso na prática, né? Todo empresário, ele tem um propósito, né? Ele tem a sua missão, ele tem o que faz ele acordar de manhã e sair de casa e querer dar o seu melhor, né? Agora não precisa mais sair de casa. Bom, agora não sai de casa mais, é verdade. Mas se ele... E no final, assim, você ter um propósito, né? Você ter uma missão definida, faz você inspirar mais o seu time, né? E no final, as mágicas acontecem quando os times ficam inspirados, né? E quando você se torna um empreendedor consciente, né? Que além de você ter um propósito, você consegue ajudar a sociedade ao seu redor, você percebe que você deixa o seu time ainda mais inspirado, né? Se você inspirava com um propósito, quando você começa a ajudar a sociedade ao seu redor, ou seja, você ultrapassa a sua missão específica, você inspira as pessoas ao quadrado ou ao cubo. E com isso as pessoas se dão ainda mais, né? Porque imagina você sair de casa, né? No caso nosso, as pessoas
as pessoas sabem que a gente quer ajudar as pessoas a investirem melhor, né? E que isso muda a vida das pessoas. Mas, além disso, uma parte do lucro da empresa a gente ajuda a sociedade colocando crianças carentes em escolas e etc, etc. Então, o Brasil é um país que ele é muito afetivo, muito carinhoso, mas é muito pouco solidário de fato. A gente doa muito pouco, a gente coloca muito pouco a mão no bolso e a gente ainda não entendeu que isso faz a gente ser uma sociedade melhor e empresários ainda mais sólidos a longo prazo, né? As empresas que mais entregaram por retorno a longo prazo no S&P são as empresas que têm essa consciência, né? Enfim, então essa é uma parte 1 da conversa. A gente, quando começou, quando viu que a confusão ia ser grande no Brasil, a gente não podia deixar de fazer a nossa parte, né? Normalmente, quando tem algo de errado na sociedade, a gente sempre é normal que a gente fique apontando as falhas, apontando os culpados e pouco haja, né? E a gente fez uma doação super importante, um valor elevado na pessoa jurídica, mas um tanto na pessoa física. E a gente sabia que ia ter uma onda importante que ia impactar a saúde e ia ter uma outra onda que ia impactar a fome, né? São 70 milhões de pessoas informais no Brasil e autônomos. São pessoas que vivem de diária e essas pessoas, se não trabalham na diária, não têm o que comer, né? Então, a gente fez um plano para que a gente levasse comida até as pessoas, botando dinheiro na conta delas e com isso, tentando ajudar a endereçar essa questão. Mas, obviamente, que tudo que a gente vai fazer acaba sendo uma gota no oceano, né? No final, não faz diferença, né? Porque o buraco é muito mais embaixo. E talvez a forma como a gente acha que a gente faz diferença é tentando inspirar as pessoas a pensarem dessa forma, né? Sendo mais solidárias. Então, o Brasil é um país complexo, são 26 estados, são 5.700 municípios, e se cada pessoa entender que a missão de ser solidária não depende só do governo, não depende só das empresas grandes, mas cada um abraçar um pouquinho essa causa, seja o pequeno empresário, seja o grande empresário, seja a dona de casa, seja o artista, seja quem quer que seja, e essas pessoas localmente fazerem vaquinhas e ajudarem aqueles temas que elas acham que são mais importantes, certamente a gente vai deixar de ser um país menos afetuoso e mais solidário, e a gente vai fazer com que menos brasileiros fiquem no caminho, e com isso a gente consegue atravessar essa crise da melhor forma possível e sair dessa sendo uma nação mais forte. Então, acho que menos do que falar sobre aquilo que a gente fez, eu acho que é importante a gente falar sobre a importância de todo mundo abraçar essa causa e fazer um pouquinho junto com a gente, né? Junto com a XP e com a WFO. Legal. Tem uma parábola que eu conheço que ela fala isso de uma forma literária, que tinha um rapaz na praia, aí sabe quando a maré baixa e fica cheio de estrela do mar no rasinho? Aí, poxa, ele viu aquele imensidão de estrelas, uma pessoa vinha, um cara pegava lá e jogava uma, daí ele pegava e jogava outra. Daí a pessoa falou, poxa, você está sozinho devolvendo as estrelas, tem milhões, você só jogou duas, não vai fazer diferença. Ele pegou, abaixou, pegou uma e jogou e falou, para essa fez diferença. Então, acho que é isso, né? Acho que se você acreditar naquilo que você é correto, se cada um fizer a sua parte, a gente vai sim sair dessa mais forte. Eu acho que a gente fala muito de finanças, né? Esse é o nosso objetivo, né? Como profissionais. Junto com a XP, estamos nessa missão aí de ensinar, de empoderar o nosso cliente de conhecimento, que a gente entende que ele vai fazer melhores opções, mas é importante que a gente sim tenha um objetivo e trabalhe por ele, duramente, que é isso que vai fazer a diferença, cada um fizer a sua parte. Então, não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, mas eu queria, em nome da WFlow, aqui agradecer a todo o time, todos os clientes que estão aqui online também nos ouvindo, o Guilherme por ter aberto a possibilidade de estar falando com a gente. E que você finalizasse aí com alguma... Acho que para a gente já realmente encaminhando, é isso que você falou. Primeiro, pedir desculpa ali para o pessoal que entrou, um pouquinho atrasado, a gente teve uma confusão ali no comecinho do link, tá? Mas acho que deu para todo mundo entrar depois. E, Guilherme, acho que para
o ano passado, e todas as vezes que a gente teve a oportunidade de escutar e bater um papo com você, é muito legal o seu otimismo, né? Essa mensagem de esperança e de confiança realmente no Brasil, no sistema financeiro que a gente vem, de fato, mudando. Acho que vale a pena, se você conseguir, falar um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar ali da XP. Acho que talvez até uma pincelada no que vocês esperam também de da recuperação da Bolsa de Valores de maneira geral, e essa mensagem de otimismo que sempre é confortante. Bom, gente, assim, sobre preço de ação, é muito difícil eu falar sobre isso agora, né? Não tem como eu dar uma previsão de curto prazo. O que eu posso afirmar com total certeza é que os preços a longo prazo vão voltar. Não existiu nunca na história nenhuma crise que não foi ultrapassada. E eu comentei sobre o IQT, que é medido desde 96, e desde 96 a gente teve no Brasil, teve a crise da Ásia, teve a crise das Torres Gêmeas, teve 2008, teve a crise do impeachment, e ainda assim o IQT subiu 60 vezes. Então, a sociedade nossa, o capitalismo, ele vai continuar existindo, as pessoas vão continuar consumindo. Então, é ficar sereno e ter certeza que a poupança que você alocou nessa direção é de longo prazo, né? Assim, uma dica assistam menos televisão, leiam menos noticiário e de novo, tentem aproveitar a parte boa da crise e se possível, adotem um brasileiro, né? Como eu comentei isso anteriormente, é importante que nesse momento a gente seja solidário e a gente não fique tentando encontrar culpados, mas que a gente age de verdade. Tenho certeza que essa crise ela vai ser superada, assim como nas outras crises. Todo mundo, aliás, a maior parte das pessoas acha que a crise sempre dura muito mais do que ela dura na prática. E é o sentimento humano, né? É o instinto nosso de ter dificuldade de conseguir enxergar que o hoje vai ser diferente do que amanhã. Mas o ser humano ele é extraordinário, ele sempre encontra maneiras de conseguir se adaptar e nessa crise não vai ser diferente, tá? A gente vai sair dela mais forte, aprendendo milhões de outras coisas que talvez a gente não esteja nem enxergando hoje, mas daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente vai olhar e falar, olha, isso aqui só aconteceu porque teve a crise do coronavírus, né? Então, bom, eu queria agradecer o tempo de vocês, espero ter ajudado e contem sempre comigo. Obrigado, Guilherme. Em nome da WFlow, todos os ouvintes. Está todo mundo sem microfone, então eu falo por eles. Quer falar, Alemão? Vai lá. Eu queria compartilhar esse otimismo, né? Que eu tive hoje fazendo o balanço de como foi o mês de abril, né? E eu vi que as carteiras mais agressivas já recuperaram de 25% a 30% da queda que teve em fevereiro, março, né? Então, existe realmente essa visão positiva. A gente estava imaginando que a recuperação ia demorar 1, 2 anos, né? E vimos que aí, num mês, o mercado já conseguiu voltar de 25% a 30%, né? Então, estamos aí bastante confiantes que, pelo menos no mercado financeiro, para aquelas pessoas que estavam mais expostas, o retorno vai ser bem mais rápido do que aquilo que a gente imaginava. E os números estão aí mostrando isso do mês de abril. É isso aí. Estamos confiantes que vai ser rápido. É isso aí. Legal, bom, obrigado, Guilherme, pessoal. Obrigado, Guilherme. Valeu, WFlow. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu todo mundo. Bola para frente que a semana e o mês está só começando. Vamos nessa. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, tchau.